Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar agora sobre a visão geral de como executar uma instrução do tipo registrador para memória e do tipo imediato dentro do nosso ciclo de instrução, como a gente já viu. Com a instrução de formato tipo R, então a gente vai seguir o mesmo padrão e vamos tentar executar aqui alguns formatos. Um pouquinho mais complexo que a RR, porque a gente tem três formas de executar. Então a gente tem o acesso à memória que faz a leitura na memória, a gente tem o acesso à memória que faz a escrita na memória, e a gente tem o imediato que vai somar alguma coisa que está no nosso registrador e vai somar junto com o que a gente tiver no nosso imediato para a gente fazer uma soma como se fosse com uma constante, somar um valor que está dentro de um registrador mais um número constante e salvar esse número de novo dentro de um registrador aqui. Ela não vai fazer especificamente acesso à memória, mas como a gente já falou em vídeos anteriores, alguns autores, algumas literaturas, alguns professores gostam de chamar de RM, de registrador para memória, porque a gente tem duas operações que fazem acesso na memória, né, a leitura e a escrita, e a gente tem o imediato que faz exatamente isso, não faz o acesso à memória, mas usa o imediato offset para fazer essa soma. Então vamos pegar como exemplo, vamos fazer primeiro uma leitura na memória que a gente vai chamar de LW, não vamos se preocupar com esse nome agora, a gente vai ver elas com detalhe. Então a gente vai pegar alguma coisa que esteja... vamos fazer essa parte aqui primeiro da leitura, depois a gente vai fazer uma de salvar e a gente vai fazer uma adição, por exemplo, com imediato. Então a gente vai pegar alguma coisa que tenha um endereço aqui na memória qualquer, eu vou colocar aqui alguns registradores qualquer, e aqui eu vou colocar um endereço de memória aqui qualquer também. E no ADDI a gente vai fazer também alguma coisa do gênero, vou colocar um outro aqui só para que a gente fique parecido com o exemplo anterior, vamos somar aqui 20. Pronto, então a gente vai ter três exemplos que a gente pode executar e que vão ter comportamentos diferentes. Então vamos começar primeiro com o imediato, que fica um pouquinho mais fácil visto o vídeo anterior. Então esse imediato vai funcionar da mesma forma a primeira e a segunda fase. Então a gente vai ter aqui a nossa memória de instrução, com diversas instruções a ser executadas, e vamos fazer, inclusive, colocando aqui a DDI, depois a gente faz uma LW, depois a gente faz uma SW, e assim por diante. Mas na busca da instrução, a gente vai executar primeiro a ADI, a DDI, ela vai pegar essa instrução aqui e vai enviar para ser decodificada. E já vai calcular qual é a próxima instrução, que é a load word, que é a que faz a busca de uma informação na memória cache. Então, depois que a gente identificou a DDI, a gente faz a decodificação da instrução. Percebam que o nosso tipo agora é diferente, então o nosso formato é diferente. Então, revendo o formato, a gente tem o opcode e o RS. Percebam que esses dois campos são iguais em questão de formato. Esse terceiro campo também em questão de formato é igual, mas a gente vai mudar um pouquinho ele. Não vai mudar, mas a gente vai ter um entendimento diferente dependendo de como a gente estiver executando. Mas o opcode e o RS funcionam da mesma forma. Quando a gente fizer a decodificação do opcode, ele vai para a unidade de controle vai fazer a decodificação desse sinal para enviar para as outras fases dentro do nosso ciclo da instrução. E o nosso RS ele vai identificar, por exemplo, o nosso registrador de origem, nosso registrador temporário, nosso registrador de destino. Independente de qual operação que eu esteja fazendo, ele sempre vai ter essa identificação dentro do banco de registradores desses três registradores. Mas essa operação aqui você não vai usar todos os três, mas você, de certa forma, ainda assim identifica, e a gente, quando ver os detalhes mais específicos, a gente vai ver como faz essa identificação. Percebam que quando eu identifico o RS, ok, mas quando eu tenho aqui esse outro campo, que ele também é similar dentro de uma RR, esses três primeiros campos eles são iguais, só que quando eu tenho na RM, eu posso entender que em determinada instrução ele vai ser o RT, ele vai ler
algum valor ou pegar algum valor que está RT, ou dependendo, vai pegar o registrador de destino. Por exemplo, quando eu estou jogando, executando uma instrução ADDI, eu tenho que pegar um imediato, somar com o valor que está aqui e colocar no registrador de destino. Então, quando eu estiver usando uma ADDI, o meu registrador aqui que eu vou estar usando é um registrador de destino, porque eu vou estar fazendo duas operações e jogando o resultado num registrador de destino. Então, aqui vamos pegar, por exemplo, esse valor aqui sendo 4, esse valor que está dentro de T2, dentro de T1 sendo 4, aqui o registrador temporário a gente não vai estar usando. Por que a gente não vai estar usando? Porque a gente quer salvar alguma coisa no registrador de destino. Então, a gente está usando o registrador de destino para DI. Não vai vir nenhum valor aqui, vai vir um valor 4 aqui. O que vai chegar aqui na unidade de controle na fase, na unidade lógico-aritmética na fase de execução, é o meu offset, é o meu imediato, é o meu número 20. Então, ele vai vir aqui na decodificação da instrução e vai vir para cá o valor 20 que tem aqui. Então, se eu tenho um valor 20, ele vai somar 20 mais 4, tenho 24 aqui. Eu não vou fazer acesso à memória porque eu preciso salvar esse valor aqui dentro. Então, eu corto a memória, né? Pulo a memória nessa do tipo imediato I, novamente eu corto aqui a memória, e faço a escrita no meu registrador aqui desse valor 24. Então, a soma desse daqui entra no ADDI, e eu salvo 24, executei essa aqui. Percebam que ela parece uma RR, mas eu estou usando um valor imediato que a gente chama de offset. Essas duas especificamente aqui, não. Elas vão fazer sim acesso à memória. Então vamos pegar uma mais fácil, que é dentre essas duas a mais fácil, que é a load word, que vai fazer o carregamento da palavra, né? Vai fazer tirar um valor da memória e colocar dentro de um registrador. Então percebam agora que eu vou fazer de azul a nossa LW. O que a LW vai fazer? Essa fase é a mesma, ele vai buscar a instrução. Percebam que eu já calculei a próxima instrução, é a LW está aqui. Essa LW ela vai partir para a decodificação da instrução, é tudo igual. E já vai calcular qual é a próxima, que é a SW. Percebam que agora eu tenho que pegar o valor, eu tenho que descobrir um valor aqui na minha memória, vou usar um registrador específico com endereço de memória, vou calcular mais o meu offset onde está na memória e vou pegar esse valor que eu encontrar dentro da memória e jogar dentro de T0. Então percebam que novamente RT não vai ter nada, RD vai ser o valor que eu vou usar para buscar, para salvar o valor que eu estou buscando dentro da minha memória. Então eu passo para cá, depois que eu busco os valores, identifico os registradores, busco os valores. Aqui não vai passar nada, eu vou passar novamente o offset por aqui. Percebam que eu vou estar sempre usando o offset quando eu estiver usando o LW e ADDI. Eu também vou usar o offset quando eu estiver fazendo essa última, mas essa última a gente já chega lá. Então eu passo o offset aqui, faço uma soma sempre com o primeiro registrador mais o offset, e essa soma específica na LW vai me dar o endereço de memória que eu preciso acessar. Acessei esse endereço ele vai me dar um valor específico. O valor que eu quero o valor que está dentro do endereço. Vamos supor 20, pega aquele valor 20, quero 15, sei lá, dependendo do valor que você tiver dentro desse endereço. Ele vai buscar aquele valor específico para lá e vai mandar para a escrita nos registradores aqui, salvei no meu registrador de destino. Então percebam que a DDI e a LW fazem a mesma coisa, só que a LW e a SW vão fazer acesso à memória. Busca com a instrução que vai ser executada, calcula qual é a próxima, decodifica a instrução, identifica os registradores que você vai usar, pega os valores que você vai fazer a execução junto com o offset que foi decodificado e está vindo para cá, já que você não vai usar o valor de RT para alguma soma na sua unidade, para alguma operação na sua unidade lógica aritmética, na sua fase de execução. Faz um cálculo para identificar qual é o endereço que você precisa acessar, faz uma operação para identificar qual é o endereço que você vai acessar,
acessa esse endereço, resgata o valor e salva esse valor no registrador que você precisa salvar essas informações. Então, esse caso aqui da LW faz isso, a DDI ele não vai fazer acesso à memória, simplesmente vai somar os valores que tem aqui e salvar no seu registrador, porque é um valor imediato, é uma coisa que você precisa calcular com um valor constante, você não precisa buscar essa informação, o teu programa vai fazer isso já automático para você, já vai mandar essa instrução, porque você tem uma constante. Mas não vamos se ater nesse momento a esses detalhes. Por fim, a gente tem agora a operação de SW. A operação de SW ela vai fazer o contrário. A LW ela faz uma load word, ele carrega uma palavra. A SW vai fazer o inverso, vai fazer um store word, ele vai salvar na memória. Então aqui a LW ela carrega, tira da memória e joga no registrador, e a SW vai tirar do registrador e jogar na memória. O princípio é o mesmo, a operação é o mesmo. Então, a gente executou a LW anteriormente, já tinha calculado que a próxima agora com verde era a SW. Então a SW ela vai vir para a decodificação. Aqui também funciona igual. A identificação de qual é o registrador de origem, qual é o registrador temporário, o registrador de destino. Ele identificou esse daqui. Mas só que dessa vez a gente não vai usar o RD. A gente vai usar o RT. Por quê? Porque eu quero pegar o valor que está em RT e salvar na memória. Então, aqui eu estou usando RT. Então, por isso que aqui a gente coloca RT/RD. Porque dependendo do imediato que você estiver utilizando, a instrução que você estiver utilizando, o tipo de instrução que você estiver utilizando, a gente vai entender esse campo de registrador aqui diferente. Mas percebam que eu nunca vou usar eles dois ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, eu quero, por exemplo, pegar um valor, vamos supor um valor que esteja aqui em T0, sendo 20, vamos fazer 30. Pegar esse valor 30 aqui e salvar na memória. Então, o que a gente vai fazer? Identificou quem é o RS que tem um endereço de memória, um pedaço da memória. Está aqui, eu vou identificar aqui quem é que vai fazer o acesso à memória, junto com o meu offset. Aqui vai ser meu offset, que é um pedaço do meu endereço da memória, com outro pedaço do endereço da memória para a gente identificar o endereço final. Então, eu vou pegar esse valor aqui, ele vai vir para cá, e o offset, como todo imediato, é sempre uma operação do registrador de origem. Com o offset, vai me identificar o endereço que eu preciso salvar. Ao invés de eu ler um valor agora, eu preciso fazer uma escrita de um valor aqui, de algum dado aqui. Esse valor precisa ser salvo nesse endereço. Aí, nesse momento, especificamente, a gente pega o valor que está saindo do RT e joga para o dado para salvar. E salvou, e essa fase, especificamente no SW, ela não é executada. Porque você não faz nenhuma escrita nos registradores, você só faz leitura nos registradores e escrita na memória. Então, leitura na memória escrita no registrador, leitura de registradores com uma escrita no registrador e leitura do registrador e escrita na memória, não faz escrita em registrador. Tá bom? Dentre as instruções que a gente tem, a RM ela é mais complexa, justo porque ela tem esses três tipos que ela pode, dentro do nosso ciclo de instrução, se comportar de forma diferente, mas também não é nada muito absurdo, é só a gente entender que o imediato vai fazer uma operação com o que você tiver no seu offset, no seu imediato, com alguma coisa, vai somar alguma coisa que a gente chama de constante, muitas vezes na linguagem de programação, por ser um número que você não vai modificar, ou seja, você pode colocar ele direto no seu offset, ou então você vai fazer uma leitura na memória escrita no registrador, uma leitura no registrador escrita na memória, tá bom? Mas de toda forma, estudem bastante, revisem bastante, a gente ainda vai rever bastante essa matéria, essa parte a gente ainda vai detalhar, mas é importante que a gente chegue lá já com o máximo de conhecimento possível, tá bom? Então, estudem bastante, e a gente já se vê numa próxima.